Muito bem, continuamos hoje a nossa série, Eu Sou. Na semana anterior nós falamos sobre Jesus se apresentando como sendo o pão vivo que desceu do céu. Falamos sobre a importância disso, sobre como o pão ele é fundamental para a vida, como ele sinaliza sustento, necessidade que nós temos. E o texto de hoje fala sobre outro elemento que é essencial para a vida. Não tem a ver com a alimentação, embora algumas pessoas dizem que se alimentam somente desse elemento, mas nós estamos falando sobre algo que é fundamental também para a vida. Aliás, as primeiras palavras registradas na Bíblia, que são proferidas pelo próprio Deus, têm a ver com esse elemento. Lá no livro do Gênesis vai dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e aí vai dizer o seguinte: e disse Deus, haja luz. Nós vamos falar hoje sobre esse elemento que foi criado no primeiro dia da criação. A primeira coisa que Deus cria a partir da sua própria palavra, que é a questão da luz. No texto de hoje, nós falaremos sobre Jesus se declarando como sendo a luz do mundo. Assim como no texto da semana passada, quando ele se diz o pão vivo que desceu do céu, essa afirmação, quando ele se diz a luz do mundo, produz também uma série de discussões nos seus ouvintes, entre os seus ouvintes. Do mesmo modo que Jesus ter dito que era o pão vivo que desceu do céu, causa uma série de discussões naqueles que estavam ouvindo, o fato dele se dizer também a luz do mundo, começa a provocar uma série de discussões entre os seus ouvintes, os fariseus, os religiosos, e à medida que a gente for falando sobre esse texto, nós vamos entender a razão para esses debates que eram produzidos a partir dessa declaração e dessas declarações que Jesus faz acerca de si mesmo. Para que você se lembre, ele se apresenta algumas vezes com essas palavras no Evangelho de João, dizendo eu sou. A gente vai refletir sobre cada uma delas. Semana passada falamos sobre o pão vivo e hoje falaremos sobre a luz do mundo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 8. A gente vai ler do verso 12 até o verso 20, Jesus falando sobre ele mesmo ser a luz do mundo no texto de hoje. João capítulo 8, a partir do verso 12 até o verso 20. Diz assim o texto: falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da tua palavra e obrigado porque por meio dela a gente conhece mais acerca de Jesus. É a forma como o Senhor se revela a nós, é a forma como o Senhor fala conosco e desse modo a nossa oração é para que, olhando para essa passagem na vida de Jesus, a gente consiga compreender um pouco sobre quem ele é e como o fato de ele ser quem ele é traz aplicações e implicações também para a nossa vida e para a nossa realidade hoje. No nome dele nós choramos agradecidos. Amém e amém. Para que você fique situado nessa passagem que acabamos de ler, nesse trecho que acabamos de ler, esse texto é continuação do capítulo 7 do Evangelho de João. Acontecem alguns eventos em sequência ali, e para que você possa compreender um pouco melhor, no capítulo 7 está falando sobre uma festa conhecida como Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. O capítulo 7 traz uma passagem dizendo que Jesus está no grande dia, no último dia da Festa dos Tabernáculos, e narra ali algumas passagens interessantes. Os judeus eles tinham algumas festas sendo celebradas ao longo do ano.
Havia um calendário de festas no povo judeu e aconteciam algumas ao longo do ano, e algumas dessas festas eram uma cerimônia obrigatória para eles. A Páscoa era um exemplo dessas festas. Enquanto na Páscoa eles se lembravam da saída do Egito, nessa festa, a festa das cabanas, dos tabernáculos, eles se recordavam do tempo que Deus os conduzira pelo deserto. Durante 40 anos em peregrinação, quando Deus conduzia o povo, eles se lembravam dessa condução de Deus e isso eles celebravam nessa festa conhecida como Festa dos Tabernáculos e Festa das Cabanas. É importante você compreender isso, porque isso que nós lemos, esse trecho que nós lemos sobre essa declaração de Jesus, se desenvolve, essa narrativa se desenvolve exatamente nesse contexto que eu acabei de dizer para vocês. Então, Jesus ele fala sobre si, ele fala sobre quem ele era, ele se apresenta como a luz do mundo, e isso começa a trazer irritação sobre os religiosos ali presentes, que estavam representados nesse trecho pelos fariseus, que eram um partido religioso, eram conhecidos por conhecerem demais a lei e por terem um fardo pesado demais na aplicação da lei. Tanto que eles começam a questionar Jesus, dizendo que o seu testemunho não era verdadeiro, porque ele estava falando de si mesmo, e um homem, quando fala de si mesmo, segundo a lei, não trazia um testemunho verdadeiro. Jesus responde para eles, dizendo, o meu testemunho ele é de fato verdadeiro, e eu estou criticando o julgamento que vocês fazem em relação à minha pessoa. Eles apontam a lei para dizer que o testemunho não era válido, e Jesus responde com a lei, dizendo que o testemunho era válido, sim, porque ele não estava falando sozinho, precisava de 2 homens dando testemunho acerca de alguma coisa, e ele está dizendo que do mesmo modo que eu falo de mim, o Pai também fala de mim, então esse testemunho ele passa a ser válido, e ele complementa dizendo, eu e o Pai somos um, vocês não conhecem o Pai porque não me conhecem, vocês só conseguem conhecer o Pai quando vocês me conhecem, e ambos, tanto eu quanto o Pai, testemunhamos sobre o fato de que eu sou aquele que foi enviado por Deus. Na verdade, toda essa discussão que nós lemos nesse texto gira em torno de um ponto que é relevante. A diferença entre o que a religiosidade propõe e entre o que o evangelho realmente é. Enquanto a religião, a religiosidade, se pauta naquilo que os homens pensam sobre Jesus, o evangelho nos mostra a revelação do próprio Deus sobre quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo seu Pai. Jesus é a revelação do próprio Deus. Então, pensando nesses termos, o que está em jogo aqui não é uma mera discussão, mas o que está em jogo aqui é a própria identidade e a pessoa de Jesus. Eles não estão discutindo sobre as afirmações, eles estão discutindo acerca de quem Jesus é, a sua origem, a sua identidade e o seu propósito. Por isso nós conseguimos encontrar nesses versos não uma discussão aleatória, não uma discussão vazia, sem sentido, sem propósito e significado, mas nós conseguimos perceber aqui Jesus defendendo exatamente esses pontos, a sua origem, a sua identidade e o seu propósito. Sobre a sua origem nós vemos no verso 14, quando Jesus responde para eles, dizendo, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, e a razão para que o testemunho seja válido, ele apresenta em seguida, dizendo, pois eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Quando Jesus ele é questionado sobre o seu testemunho, ele diz que os fariseus o questionavam porque não sabiam de onde ele veio. Ele diz que os questionamentos eram provenientes da falta de conhecimento que esses religiosos tinham acerca da sua pessoa e especificamente nesse trecho sobre a sua origem. Eu sei de onde eu venho, eu sei também para onde eu vou, o meu propósito, mas eu sei de onde eu venho e vocês não sabem isso, vocês não me conhecem. Quem questiona a autoridade de Jesus é quem não o conhece de fato. E ele se defende falando sobre a sua origem. E é muito interessante nós nos lembrarmos que esse mesmo Evangelho de João, onde nós vemos Jesus falando sobre a sua identidade, se apresentando como eu sou, defendendo a sua própria divindade também, quando ele diz essas palavras, começa o Evangelho dizendo o seguinte, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Esse trecho está se referindo à pessoa de Jesus, falando sobre a sua origem, falando sobre o início de todas as coisas, a sua presença na criação e o fato de que ele sempre existiu como sendo o Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada. O texto segue, no capítulo 1 de João, dizendo: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus se apresenta como sendo a luz do mundo, e é algo que ele sempre foi. O fato de ser luz está relacionado com a sua identidade, está relacionado com a sua origem e está relacionado também com o seu propósito, porque o texto segue dizendo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Religiosos, fariseus, vocês questionam a minha identidade porque vocês não sabem de onde eu vim. O fato de eu estar me declarando agora como sendo luz do mundo não é algo novo, mas é algo que sempre existiu desde a criação, desde o início de todas as coisas. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele e ele era a luz dos homens. No mesmo Evangelho, essa relação entre Jesus e a luz, tudo isso relacionado à sua origem, de onde ele vem, e somos apresentados ao fato de que Jesus Cristo sempre existiu. Ele não é uma criação de Deus, ele não surge a partir do nada, mas ele é o Verbo de Deus que estava presente desde o início de todas as coisas. E essa afirmação irrita ainda mais os religiosos, e ainda hoje isso não muda. Os religiosos, eles se irritam diante da realidade que o Evangelho apresenta para nós, que é a própria revelação de Deus em Jesus. Mesmo que em nosso tempo a gente perceba algumas pessoas dizendo: eu não creio que Jesus é quem ele diz ser. Eu não creio que Jesus é Deus, não creio que ele é o Filho de Deus, mas mesmo assim eu sou fã da sua pessoa. Algumas pessoas tentam separar o Jesus que se diz Deus do Jesus personagem histórico, quebrava estruturas religiosas, estruturas de poder, estruturas políticas, apresentam Jesus como se ele fosse um mero revolucionário e se esquecem do fato de que ele é o próprio Deus. Alguns dizem: eu não creio que ele é Deus, eu não creio nisso, eu não creio que ele é filho de Deus, enviado por Deus, eu não creio em absolutamente nada disso, mas Jesus ele foi um cara legal, ele foi um personagem interessante na história, e esse é um contrassenso que beira o absurdo, porque não há a menor possibilidade de você pensar em Jesus como sendo um personagem interessante, sem que você compreenda que ele é de fato Deus. C.S. Lewis, um grande escritor, ele aponta para esse fato e ele diz que por Jesus fazer afirmações acerca de si mesmo, a neutralidade não é um caminho possível e coerente. Se Jesus faz algumas afirmações sobre quem ele é, como ele diz, por exemplo, que ele é Deus, como diz que ele e o Pai são um, como ele se apresenta como sendo o pão vivo que desceu do céu, como ele se apresenta a luz do mundo, não é possível você separar o que Jesus está dizendo de quem ele é de fato. Não é possível você ser coerente pensando que Jesus não é quem ele diz ser, mas ao mesmo tempo é um cara legal. E C.S. Lewis diz que para que você seja coerente, Jesus para você tem que ser ou um louco, ou um mentiroso, ou o próprio Deus. E ele começa a apresentar esses argumentos, dizendo o seguinte: se Jesus sabe que ele não é Deus, se ele tem a convicção, eu não sou Deus, mas ainda assim ele diz ser Deus, não resta outra alternativa senão dizer que ele é um mentiroso, ele é um impostor. Por outro lado, se ele acredita que ele é Deus de fato, se ele tem a plena certeza disso, mas ele não é, ele é nada mais do que um louco, um lunático, alguém que pensa ser algo que não é de fato. Mas se eu creio que ele não é louco e não é mentiroso, só resta uma possibilidade, que é: Jesus é quem ele diz ser, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Salvador, o pão da vida, a luz do mundo. Não é possível um caminho de neutralidade acerca de quem Jesus é. Se para você ele não é um louco, se para você ele não é um mentiroso, ele não tem como ser um mero personagem interessante na história, mas ele é alguém sobre quem ele diz ser. Ele é a pessoa que se revela nos evangelhos, nas escrituras, e eu creio que ele é de fato Deus, ele é de fato o Filho de Deus. Não há como ser neutro em relação a isso. E os fariseus, eles pelo menos, embora enganados, eles são sinceros dentro do entendimento errado que eles têm.
Eles não conseguem aceitar que Jesus é quem ele diz ser e o acusam de ser exatamente uma das possibilidades que o C.S. Lewis apresenta. O acusam de ser um mentiroso. Eles dizem para Jesus, o teu testemunho não é verdadeiro. E Jesus responde dizendo, é verdadeiro, porque eu e o Pai testemunhamos sobre a mesma coisa, o Pai me enviou, e vocês estão falando isso porque vocês não me conhecem. Ele acaba de apresentar a sua origem, e logo em seguida ele defende a sua identidade, a partir do verso 15, quando ele diz, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo e minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Jesus está falando agora sobre a sua identidade, dizendo, eu sou enviado pelo Pai. Eu e o Pai somos um. Vocês se gabam de conhecer a lei de Deus, mas vocês não conhecem de fato quem Deus é, porque vocês não me conhecem. É impossível conhecer o Pai sem ser por meio do Filho. Mais à frente em João, é um dos trechos que a gente vai falar nessa série. Jesus se apresenta como o único caminho que leva um homem a Deus, sendo impossível alguém ir até o Pai se não for por meio dele. Os fariseus se gabavam do seu conhecimento acerca da lei de Deus. E Jesus está dizendo, vocês podem achar que entendem da lei, mas vocês não conhecem o próprio Deus, porque só se conhece o Pai por meio do Filho. Vocês não me conhecem e, como consequência, vocês também não conhecem o Pai. A revelação de Deus só é possível para nós, porque nós temos a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Somente pelo Filho nós chegamos ao Pai. Somente pelo Filho nós entendemos sobre quem é o Pai. Somente pelo Filho nós conhecemos quem é o Deus Pai, de modo que não dá para fazer essa divisão, porque Ele e o Pai são um. Paulo, aos Colossenses, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ainda em João vai dizer que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Paulo está escrevendo aos Colossenses. É óbvio que o espírito ele não tem forma, não tem corpo, mas ele tem uma imagem e a imagem é o próprio Filho. Paulo está dizendo, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O escritor aos Hebreus começa dizendo, havendo Deus outrora falado, por meio de seus profetas, nos últimos dias, nos falou por meio do Filho. O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus ele é a voz de Deus, é o verbo de Deus, como diz o Evangelho de João. Ele continua o texto dizendo que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Mas, como diz o meme, os fariseus não estavam prontos para essa conversa. Toda essa discussão se deu por conta da primeira afirmação que nós lemos no texto. Nela, Jesus revela não só a sua origem e identidade, mas revela também o seu propósito. E eu te convido a voltar no verso 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele fala sobre de onde ele vem, a sua origem, ele fala sobre a sua identidade, dizendo eu e o Pai somos um, e agora ele fala sobre o seu propósito, dizendo que ele é a luz do mundo e que aquele que o seguir não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Se lembre que no começo eu falei sobre a festa dos tabernáculos, das cabanas, e de que esse texto ele se desenvolve no final dessa festa. Havia alguns rituais específicos dentro da festa dos tabernáculos, da festa das cabanas. Um deles, por exemplo, era quando se derramava água no altar, simbolizando limpeza, purificação. O capítulo 7, no verso 37, vai nos falar que nesse exato momento, no último dia, o grande dia da festa, começa assim o capítulo 7, e nesse momento onde a água era derramada no altar, Jesus se apresenta dizendo o seguinte, se alguém tem sede, essa pessoa deve vir a mim e beber, porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele momento para o judeu era um momento muito importante, solene, era parte de uma celebração anual,
Era parte de uma festa importante, onde eles se lembravam de como Deus conduziu o povo pelo deserto. E havia alguns rituais específicos. A água era derramada no altar, simbolizando a purificação, a limpeza. E nesse momento Jesus se apresenta dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crer em mim, dele fluirão rios de águas vivas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, essa festa de vocês não tem sentido sem mim, porque essa cerimônia não é um fim em si mesma, mas essa cerimônia está apontando para a minha pessoa. Eu sou a água que é derramada sobre o altar, eu sou a água que as pessoas podem beber, e não vai ser uma celebração anual, mas do seu interior vão fluir rios de águas vivas por toda a eternidade. E uma outra cerimônia que havia dentro dessa festa, e é bem interessante, é que todas as noites eles acendiam 4 candelabros grandes. Aqui, candelabro, se você não sabe, é aquele negócio que tem, alguns chamam de menorá, é um castiçal. Em algumas igrejas você vai ver isso, depois se você me perguntar no privado, eu te dou algumas páginas de igrejas que você vai ver inúmeros, assim, aquele negócio com 7 velas, assim. No contexto judaico, que se aplicava aqui, para nós nem tem tanta implicação isso, porque nós somos cristãos, não judeus, mas no contexto judaico e nessa festa, eles acendiam 4 candelabros enormes. Poderiam ser vistos de muito longe, e esses candelabros iluminavam e eles simbolizavam as colunas de fogo, a coluna de fogo que Deus usou para guiar o seu povo pelo deserto. A festa era uma celebração dessa peregrinação, e se você lembra da peregrinação, Deus ele guiava o povo durante o dia com uma nuvem para fazer sombra, e no período da noite havia uma coluna de fogo que era o símbolo da condução de Deus. Esses candelabros eram acesos para iluminar e para lembrar o povo de que modo Deus os conduziu por meio da peregrinação no deserto. Um dos mais respeitados comentaristas bíblicos e teólogos do nosso tempo, que é o Don Carson, ele diz que nesse instante, quando as luzes eram acesas todas as noites, homens piedosos e de boas obras dançavam a noite toda, segurando tochas acesas e cantando louvores ao Deus que libertou o povo. Do mesmo modo que Jesus diz ser a fonte de águas vivas enquanto a água era derramada, ele escolhe esse momento, tudo iluminado ou pelo menos fresco na memória do povo, muitos simbolismos presentes para dizer aos seus ouvintes o seguinte: eu sou a luz do mundo. Vocês celebram a condução de Deus pelo deserto, uma coluna de fogo, vocês usam esses elementos para iluminar tudo, para lembrar por meio de toda essa iluminação como Deus os conduz, mas eu estou dizendo para vocês o seguinte: eu sou a luz do mundo. Muito maior do que candelabros, muito maior do que qualquer simbolismo. Aliás, todos esses simbolismos apontam para uma realidade, e essa realidade sou eu, porque eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora você começa a entender como isso irrita esses religiosos e por que razão acontece isso. Esses homens foram ensinados na lei. Eles eram versados no conhecimento da lei, cresceram seguindo esses rituais, celebrando essas festas, ensinando para os seus filhos, para os seus discípulos, para os seus seguidores, e de repente aparece alguém dizendo: eu sou um com o Pai, e toda essa luz que vocês estão celebrando, apontando para uma série de coisas, na verdade tudo isso está apontando para mim. Jesus não diz eu tenho uma luz também para oferecer, mas ele diz eu sou a própria luz do mundo. E lembre-se que essa expressão, eu sou, é uma forma de Jesus defender a sua própria divindade. Ao dizer isso, ele está dizendo para os seus ouvintes que toda essa cerimônia, que todos os rituais, que todas as festas apontavam para uma única realidade e para uma única pessoa, que é o próprio Jesus. Nós cremos exatamente dessa forma. Paulo, escrevendo aos Gálatas, por exemplo, vai dizer que para os cristãos que foram livres em Cristo Jesus, não há mais sentido essas celebrações, essas festas, guardar um dia específico da semana, períodos específicos do ano, porque nós entendemos que todas essas coisas apontavam para uma única realidade e que elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Não precisamos de candelabros para nos lembrar que Deus nos ilumina e nos conduz, porque nós temos a pessoa do Filho de Deus. Não precisamos de água derramada sobre o altar,
porque nós entendemos que os nossos corações foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Todas as coisas apontam para Cristo. Todas as coisas apontam para Ele. Todas as coisas eram como sombras daquilo que haveria de vir, e o que haveria de vir é o próprio Cristo, o Filho de Deus, o que é um com o Pai, que se revelou a nós, mostrando para nós a expressão exata do ser de Deus. Nós cremos dessa forma, que a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro de histórias desconexas, mas é um livro de uma única história, e todas as coisas apontam para Cristo Jesus. Não há coincidências no plano eterno de Deus, e Jesus é a realização desse plano eterno. Esses candelabros eram acesos perto do local onde se recolhiam as ofertas, perto do gasofilácio, e isso você pode ver no verso 20, dizendo, ele proferiu essas palavras. Por isso que João talvez traz essa ênfase, que às vezes, lendo a grosso modo, não parece ter tanta utilidade esse trecho, mas nós entendemos quando ele diz, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Havia um plano, há um plano eterno de Deus, e ainda não havia chegado a hora, de modo que, embora eles quisessem, tivessem a intenção de fazê-lo, eles não conseguiam, porque a soberania de Deus determinava que ainda não era a hora de que esse plano dos homens acontecesse. Muito pelo contrário, todas essas coisas faziam parte de um único plano, que é o plano eterno de Deus. Não há coincidências para nós que cremos em Jesus. Em Isaías capítulo 9, 700 anos antes de Jesus se apresentar como uma pessoa do que a teologia e a Bíblia chamam de encarnação, uma das profecias acerca dele dizia, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. 700 anos depois, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas. O texto de Isaías segue dizendo, sobre os que viviam na região da sombra da morte, raiou uma luz. E o texto culmina dizendo no verso 6, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O plano eterno de Deus se baseia em Jesus, que é a luz que ilumina aqueles que vivem em trevas. Como isso se dá? Por meio do Evangelho. A mensagem que nos salva, a mensagem que nos ensina a viver, confiando na justiça de Cristo, a mensagem que fala da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas. A mensagem que nos lembra que o homem foi criado de modo perfeito. Havia um relacionamento entre nossos primeiros pais, Adão e Eva, que nos representam, e o próprio Deus. Todos os dias, Deus conversava com o homem na viração do dia. Todos os dias havia esse relacionamento perfeito, íntimo, pessoal, mas de repente o homem, Adão e Eva, os que nos representavam, eles preferiram o caminho das trevas. Seguiram o desejo do seu próprio coração e, como consequência, se afastaram do seu Criador, colocando agora uma barreira que inviabiliza esse relacionamento. Entre Deus e o homem, agora há uma barreira que se chama pecado. A Bíblia chama de pecado, de modo que a palavra de Deus também nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não há nada que o homem poderia fazer para transpor essa barreira, a palavra de Deus também nos diz em Romanos que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos somos pecadores. Portanto, todos nós temos o pecado como uma barreira que nos separa de Deus. E a lei de Deus, tão defendida pelos fariseus, ela exigia perfeição, exigia que alguém vivesse sem pecado para que pudesse se aproximar de Deus. Por isso Paulo vai dizer que a lei ela atesta simplesmente a nossa incapacidade, porque nós reconhecemos por meio dela que nós somos falhos, pecadores e como consequência disso estamos separados de Deus. Como nenhum de nós é perfeito, embora alguns se achem um pouco melhores ou um pouco mais perfeitos do que outros, perfeição não tem essa possibilidade de ser mais ou menos. Ou você é perfeito, ou você não é perfeito. E eu tenho certeza que você está me assistindo, não é perfeito.
Porque até Flávio, que é o melhor de nós, ele se diz não sendo uma pessoa perfeita, então você também, com certeza, não será. E pela não perfeição, ou pelas nossas imperfeições, todos nós estávamos totalmente condenados e de modo justo, por causa dos nossos pecados. Mas Deus, sendo rico em graça, Ele envia o seu Filho Jesus, a luz do mundo, que vem para iluminar aqueles que estavam em trevas. Jesus vive essa vida perfeita. Jesus, sim, atende todas as exigências da lei de Deus, para que além da graça e da misericórdia, trazendo o nosso perdão, a justiça de Deus também fosse satisfeita. Por conta da justiça de Deus, Deus não abre mão de um atributo em detrimento do outro. Ele não exerce graça e misericórdia deixando de ser justo, muito pelo contrário. Por isso Jesus foi condenado, por isso ele foi levado à morte. Para satisfazer a justiça de Deus, ele pagou a pena dos nossos pecados, nós que cremos nele. E ele ressuscita ao terceiro dia, provando ser o Filho de Deus, provando que o sacrifício foi aceito. Porque se ele fosse derrotado pela morte, seria sinal de que ele era meramente mais um pecador, um lunático, um mentiroso talvez. O que prova para nós que ele é quem ele diz ser, é a própria ressurreição. Porque se ele vence a morte, é sinal de que ele é maior do que ela. E a morte é o salário do pecado. Se Jesus é maior do que a morte, é a prova de que ele viveu uma vida sem pecado, o sacrifício foi aceito, a justiça de Deus foi satisfeita. Quando Jesus vence a morte, a barreira do pecado ela é totalmente quebrada, porque nem a morte é capaz de detê-lo. A mensagem do Evangelho termina com a consumação, dizendo que um dia ele voltará para instaurar o seu reino de forma plena, de forma completa e nos levar para um lugar que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Nós que somos comparados à noiva à espera do noivo. A noiva de Cristo, a igreja, que está aguardando a chegada do seu noivo, onde nos levará para celebrarmos com ele eternamente, nesse lugar chamado Nova Jerusalém. Estou explicando isso, porque a gente já vai cantar sobre isso. Você que está nos assistindo agora no período da manhã, você que está nos assistindo no período da noite, no período da manhã nós temos uma parte de louvor sempre após a transmissão da pregação. Esse lugar, chamado Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 5, vai dizer que nessa celebração, nesse lugar eterno, nesse lugar onde estaremos para sempre com Cristo, não haverá mais noite. E nós, que cremos em seu nome, estaremos com ele e não necessitaremos mais de luz de candeia ou mesmo da luz do sol, porque o próprio Deus nos iluminará e reinaremos com ele para todo sempre. Merecemos isso? Óbvio que não. Pelos nossos pecados, nós merecíamos a condenação e merecíamos viver eternamente em trevas. Mas pela graça de Deus, Jesus, que é a luz do mundo, ele veio até nós. Por conta do Evangelho, nós compreendemos essa mensagem e como resposta ao Evangelho, nós celebramos o seu nome e que o nome de Jesus seja exaltado para todo sempre, porque ele é quem ele diz ser, porque ele é a luz do mundo e porque pelo Evangelho nós compreendemos que podemos segui-lo e jamais andaremos em trevas, porque entendemos a sua origem, a sua identidade e o seu propósito, e quando nós fazemos isso, compreendemos também a nossa necessidade de nos conectarmos a Ele, para que não vivamos mais em trevas, mas para que possamos ter o próprio Deus nos iluminando e nos conduzindo, assim como Ele fez com o povo no deserto, assim como o povo celebrava isso olhando para as festas, e assim como nós celebramos isso, porque olhamos para a pessoa de Jesus, o cumprimento das profecias, o cumprimento das Escrituras, a luz do mundo que veio até nós, que andávamos em trevas. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Jesus é quem Ele diz ser. E nós olhamos para o Evangelho e entendemos que Ele não é um lunático, um mentiroso, mas Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é a luz do mundo, que veio para iluminar os nossos corações, para que a gente pudesse reconhecer a verdade do Evangelho, reconhecer a verdade das Escrituras. Continue nos guiando e continue nos fazendo perceber que essa condução é maravilhosa demais para nós. Não merecíamos, mas o Senhor age assim por meio do Evangelho. A justiça foi satisfeita em Jesus, para que nós experimentássemos graça e misericórdia também por meio dele. Obrigado porque o nosso caminho natural era um caminho de trevas, de escuridão, de separação do Senhor,
de condenação eterna. Mas o Senhor veio na nossa direção, a tua luz iluminou o nosso coração. O teu Espírito Santo nos convence da nossa necessidade de crermos em Cristo. E hoje nós podemos te celebrar, porque compreendemos a mensagem do Evangelho, não por mérito nosso, mas porque tivemos os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Oramos a ti com muita gratidão e alegria, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém.